E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Dr. Photoshop e hoje vamos continuar nossas aulas. Bom, na aula de hoje nós vamos começar a entender um pouquinho sobre a ferramenta pincel no Photoshop. Ela é bastante usada, né, para você fazer aí os seus desenhos, para você simplesmente pintar ou fazer através de uma seleção ou trabalhar com máscara de camada. Então ela tem várias possibilidades de você utilizá-la. Nós vamos começar aprendendo ela em sua essência, ok? Bom, então já estou com o Photoshop aberto, já com um documento novo aqui, tamanho A4. Vou dar um Ctrl 0 aqui só para ampliar. Lembrando que toda vez que eu abrir um novo documento, eu já venho aqui e já vou desbloquear a minha camada, certo? Bom, estamos aqui com a ferramenta Mover. A ferramenta Pincel, no inglês ela se chama Brush, ou seja, para você usar esta ferramenta pressionando uma tecla no seu teclado, basta pressionar a letra B de Brush, de pincel, ou simplesmente clicar nela. Mas eu vou pressionar aqui a letra B, vejam que ela já pegou aqui a primeira opção, né? Se eu clicar e segurar nós temos outros tipos de ferramentas, mas o que eu vou falar na aula de hoje é a ferramenta pincel. Então, com ela selecionada, qual a cor que será aplicada imediatamente aqui? É a cor que estiver aqui no primeiro plano, certo? Então nós temos aqui a cor preta. Eu também posso, né? Eu prefiro trabalhar aqui para ficar mais visível. Eu vou trocar a cor do plano de fundo para preto. Então, lembrando das nossas aulas passadas, basta pressionar Alt Backspace e ele ficou branco. E para que eu tenha a cor aqui de primeiro plano em outra cor ou na cor branca, basta eu inverter pressionando a letra X. Então agora o meu pincel está na cor branca. Bom, vamos agora ver o tamanho do pincel, né? Pode ver que aqui que eu tenho um diâmetro já determinado, tá? Padrão, que o meu está em 397. Como que eu faço antes de desenhar para aumentar ou diminuir o tamanho do diâmetro do meu pincel? A maneira mais comum seria você vir aqui em cima, nesta setinha, onde você vai encontrar todos os tipos de pincéis e propriedades. Então a primeira coisa seria aqui o tamanho. Então basta eu diminuir aqui, ó, posicionar o mouse aqui, veja que eu já estou com ele bem pequenininho. Um detalhe. Quando você trabalhar no Photoshop com estas ferramentas, eu sugiro que você não esteja com a tecla Caps Lock ligada, tá? Porque se ela estiver ligada, eu vou ligar a minha aqui, ó. Olha lá. Vai ficar o formato de uma cruzinha. E aí você não vai visualizar o tamanho do seu pincel. Isso não somente para o pincel, mas para algumas outras ferramentas, o formato vai ficar diferente se você estiver com o Caps Lock ligado. Então eu vou desligar e agora sim eu tenho a real visão. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é acertar o tamanho do pincel, certo? Então já ficou um pouquinho maior e assim por diante. Ó, você vai aumentando. Aqui nós temos uma coisa chamada dureza. A dureza, nós podemos trabalhar aqui de acordo com o tipo de pintura, com o tipo de seleção. Vai precisar que a gente trabalhe com ela no 0 ou com ela no 100%. Nós já vamos entender isso. Eu vou deixar ela por enquanto aqui em 0. Tudo bem? Bom, eu tenho então esse diâmetro e vou dar um clique aqui fora. Outra maneira de você acessar aquele painel sem que clicar aqui, basta clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar da sua tela. Eu tenho a mesma visualização, certo? Botão direito sobre sua tela. Bom, feito isso, vamos aplicar aqui, tá? Eu vou arrastar, ó. Então estou arrastando, né? Normal, saiu, mas veja que ele saiu com aqui um enevoamento, vamos dizer, com um sombreado, né? Em volta aqui meio esfumaçado. Isso por quê? Porque nós deixamos a dureza em 0%. Se eu aumentar essa dureza, vamos colocar lá para 100%, ó, vou clicar fora e vou arrastar. Ó. Veja que fica bem mais forte, né? Então os contornos aqui ficam mais fortes. Outra coisa que nós podemos mudar ainda, aqui em cima nós temos a opacidade. Então se eu clicar aqui e diminuir um pouquinho, ó, e arrastar, eu tenho que ela ficou mais fraquinha. Na verdade não ficou na cor cinza, ela continua branca, só que mais fraquinha porque o fundo é preto, ok? E o fluxo aqui, que o meu está em 52, digamos que o fluxo aqui é a taxa de repetição dela própria. Então se nós marcarmos 100%, claro, vai ficar dessa forma. Se a gente diminuir o fluxo, ó, eu não vou colocar 0, tá? Vou colocar mais ou menos assim, ó, você vai perceber na hora que passa, olha ali, ó.
é como se fosse uma taxa de repetição, tá? Preferencialmente, depende muito do trabalho, mas preferencialmente nós trabalhamos com fluxo de 50% para cima, na maioria dos casos em 100%. Então vai depender muito do seu trabalho. Bom, para retornar aqui eu posso dar Ctrl Z, tá? Lembrando que em versões anteriores do Photoshop, para desfazer e refazer uma ação, nós usávamos o Ctrl Z. Aqui nesta versão, nós usamos apenas o Ctrl Z para desfazer algumas ações. Lembrando que o Photoshop ele tem limites de desfazer. Não adianta você trabalhar, fazer aqui um trabalho extenso, e aí lá no começo você esqueceu de fazer alguma coisa e você vai sair apertando o Ctrl Z. Não vai dar certo. Ele vai voltar um certo número de vezes. Então é importante, tá? Existem alguns trabalhos no Photoshop que conforme você vai fazendo, você vai salvando as etapas. Se acaso você tiver que fazer alguma edição a partir de um ponto específico, você vai salvar naquela etapa. Se for o caso mais para frente, da gente tiver fazer algum trabalho e a gente necessitar desta ação, eu mostrarei para vocês, tudo bem? Bom, outra coisa, tá? Deixa eu dar mais um Ctrl Z aqui, ó, para ir apagando. Vamos dar Ctrl Z, apagou tudo. Ou simplesmente eu também poderia apertar Ctrl Backspace para pintar tudo de preto novamente, ok? Ó, que nem aqui, ó, Alt Backspace, né? Pintou com a cor de segundo plano e Ctrl Backspace a cor de segundo plano. Como meu pincel ainda está branco, vamos ver as outras possibilidades. Uma outra forma de você aumentar o tamanho do diâmetro aqui pelo teclado é você pressionar o colchete, ó. O colchete que fecha no seu teclado, ele vai aumentando o diâmetro aqui, ó. E o colchete que abre, ele vai diminuindo. Então esse aqui seria o tamanho aqui, ó. Esse cara aqui, ó, que você pode trabalhar com os colchetes. E o de baixo? O de baixo seria também o colchete, só que com a tecla Shift. Eu seguro o Shift e aperto o colchete, ó. Ó, 3 vezes, ele vai de 25% e 25%. Eu estou apertando o Shift e colchete que fecha, ó. Ó lá, ele tem um limite, tá? Que seria exatamente aquela dureza, ó. Vou agora diminuir, ó, e vou passar novamente, ó. Já esfumaçou, tá? Deixa eu aumentar aqui a opacidade, ó. Que aí fica branquinho aqui, ó. Certo? Então um aumenta e o outro diminui. Então isso aqui seria uma outra forma. Bom, outra maneira ainda de você aumentar ou diminuir estas opções pelo teclado e pelo mouse seria da seguinte forma. Se eu segurar a tecla Alt, clicar com o botão direito do mouse na minha tela, segurar e arrastar para a direita, ó, veja que eu estou aumentando o diâmetro. Tá? Essa cor vermelha é somente para mostrar o dimensionamento aqui, ó, não é uma cor exata, tá? É só para mostrar. Ó, botão direito com o Alt pressionado e arrastando com o botão direito mesmo. Ó. Agora, e se eu arrastar para baixo, ó, já está, a dureza, ó, já está em 100%. E se eu arrastar para cima, veja que a dureza começa a esfumaçar. Ó. Tá vendo? Então eu posso trabalhar para a esquerda e para a direita e posso trabalhar para cima e para baixo. Ó. Eu acho essa maneira aqui excelente, é uma das que eu mais uso. Ó. E aí eu arrasto. Ó. Está muito grande, faço menorzinho. Quero aumentar a dureza, faço isso aqui. Quero diminuir a dureza, vou para cima. Sempre então com o botão direito do mouse arrastando e segurando a tecla Alt para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Ó. Então esquerda e direita é tamanho, para cima e para baixo é a dureza. Então tudo isso aqui vai, de uma maneira, vai acabar sendo muito útil no dia a dia, porque você não vai perder tempo em clicar com o botão direito, aumentar tamanho por aqui, aumentar a dureza por aqui. Tá? Então você trabalha desta forma aqui, ó. Tudo bem? Então fica aí a dica. Bom, vamos apagar tudo de novo. Uma outra coisa ainda sobre a ferramenta pincel. Quando você clica aqui, aliás, aqui, você tem aqui tipos de pincéis. Uma coisa muito rica no Photoshop são os tipos de pincéis. Existem desenhos maravilhosos prontos. Dá para baixar da internet packs, pacotes aí de pincéis, de presets, de tantas outras coisas que você pode acoplar, até mesmo ações no Photoshop. Então aqui nós temos os pincéis gerais. Se eu clicar aqui, eu vou ter esses modelos aqui, certo? Ó, que já vem pré-definido, pré-determinado. Aí depois eu tenho, por exemplo, vamos pegar um outro aqui, ó, pincéis de efeitos especiais, ó. Então aqui você já tem alguns efeitinhos, ó. Se eu pegar esse cara aqui, ó, eu peguei, né, acerto aqui o tamanho dele, ó. Tá vendo? Já tá todas essas bolinhas aí e dou um clique, ó. Olha lá, ó.
eu posso clicar, ó, ou arrastar, tanto faz, ele vai me fazer já esse efeito. Então para fazer fundos, às vezes você já usa um desse aqui que já mata a charada toda aí, certo? Ó, botão direito novamente, eu tenho vários modelos aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó, esse cara, ó, tem uns aqui mais tremulados, desenho de Caio, e aí você clica e arrasta, é bem simples a utilização. Agora, é claro que você ainda pode mudar, olha, se eu clicar aqui e clicar aqui nesta engrenagemzinha do lado, pode ver que eu tenho aqui a maneira, né, que se vamos supor que eu instalei vários tipos de pincéis, eu tenho aqui como, depois que eu estiver usando um pincel diferenciado, eu tenho como resetar os pincéis, que seria, por exemplo, aqui na opção de restaurar os pincéis padrão, tá? Caso eu tenha mais. Se eu baixar da internet, eu tenho como importar pincéis aqui, e aí ele vai aparecer aqui dentro da lista, e isso é uma coisa muito usada, certo? Então nós podemos aí usar esta opção de baixar da internet e fazer trabalhos mais avançados aí com pincéis mais prontos. Vamos ver aqui uma outra opção. Eu vou voltar aqui para o pincel normal, tá? Pegar aqui esse aqui, por exemplo, certo? Eu vou aumentar aqui um pouquinho. Então vejamos. Eu vou passar aqui um traço. Tá ok. Tá? Vou aumentar aqui o fluxo dele para 100. Ó. Vamos trocar a cor até. Ó. Tá? Vou colocar aqui um azul mais prussiano. E vou arrastar. Até aqui tudo bem. Agora, e se eu quiser mexer em mais propriedades do Excel? Com a ferramenta pincel selecionada, basta você pressionar a tecla F5 do seu teclado. Nós vamos estar abrindo aqui as configurações do pincel. Basicamente o que eu mais uso aqui são essas duas primeiras opções, ó, dinâmica da forma, que você pode vir arrastando aqui e você já vai visualizando ali na parte de baixo, ó, como que vai ficar o seu pincel, e a dispersão, né? Claro que eu tenho outros controles aqui, ó, para ir arrastando e vendo como que ele vai ficar conforme eu vou mexendo aqui, ó, né? A tremulação dele, ó, que bacana. E a dispersão. A dispersão eu posso abrir o pincel, olha que bacana, ó, né? Posso aqui ainda contar para ele preencher um pouco mais, ó, ficar mais cheinho ou mais vazio. E aqui também contar a tremulação dele. Nesse caso não está acontecendo nada porque vai depender do tipo de pincel. Então você pode adicionar ainda textura, ó, né? Vou desmarcar, pincel duplo, tem muitas opções aqui. Mas por enquanto, tá? Vou mexer aqui somente aqui na dispersão. E vamos aqui, ó, arrastar, ó. Deixa eu fechar aqui na setinha. Olha aqui que legal, ó. Então você vai arrastando, ele já vai colorindo ali, já com o pincel. É o mesmo pincel que esse aqui, ó. Só que ele está totalmente aberto, ó. Vou limpar a tela, ó. Então o cara faz aqui uns maiores, né? Vou limpar novamente. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou diminuir aqui, ó. Fazer bem pequenininho aqui, ó. Certo? Aí o cara vai, aumenta um pouquinho o tamanho, ó, e faz uns maiores. De repente ele pode trocar de cor, ó. Dar um ok aqui, ó. Fazer uns brancos, enfim. Aí vai da sua criatividade, ó. Eu poderia fazer um céu estrelado aqui, né, com eles bem pequenininhos e com ele bem aberto aqui na dispersão. E aí você vai criando os seus fundos. Então, basicamente, quando a gente clica com o botão direito aqui, esse tipo de visualização do pincel, ele vai servir para outras ferramentas aqui também que nós vamos abordar mais para frente. Mas por enquanto eu quero mostrar algo bem simples, que é o uso do pincel e nada mais, certo? Como que a gente faz para colorir uma tela, como faz para trocar o tipo do pincel e também alterar as cores dele. Nada mais do que isso, ok? A opacidade aqui em cima para que ele fique um pouco mais clarinho e por aí vai. Então, outras possibilidades, tá? Outras questões sobre o pincel, nós vamos vendo aos pouquinhos aí durante as nossas aulas. Se você quiser voltar para o seu pincel ao normal, ó, veja que ele já está aqui na minha janela de encaixe, eu posso vir aqui desmarcar a dispersão, desmarcar a dinâmica, fechar aqui a janela e ele voltou ao normal. Tá? Porque uma vez que você configura ali, se você fechar o Photoshop e abrir novamente, ele vai estar disperso naquelas últimas configurações, tudo bem? E para resetar tudo de vez, se nós clicarmos aqui e viermos aqui na engrenagem, eu tenho como clicar aqui na opção de restaurar os pincéis aqui padrão, e aí volta tudo ao normal, tudo bem, pessoal? Então essa aula foi destinada somente ao pincel.
Como eu disse, aos poucos nós vamos vendo e entendendo aí cada ferramenta e aí a gente vai aprendendo aos poucos, tá legal? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Não esqueçam aí de curtir, favoritar e se inscrever no canal, de acessar o link do meu outro canal, onde eu ensino diversas matérias na parte de informática e web design, mas o Photoshop eu estou centralizando neste canal aqui somente, tá legal? Então fica aí o meu forte abraço e até a próxima. Valeu!